converso com as pessoas sobre investimento, eu noto que as pessoas morrem de medo, têm pavor de investir em ações. Recentemente eu conversei com uma pessoa e falei, por que você não investe uma parte desse dinheiro que você recebeu em algo um pouco mais arrojado e tal? A pessoa quase teve um infarto. Não, de jeito nenhum. Eu sou conservadora, não quero investir em ações nem um centavo. Normalmente isso acontece porque as pessoas desconhecem como é que funciona o mercado acionário. Se você assistiu o meu vídeo sobre aposentadoria, que eu vou colocar aqui na caixa de descrição, você deve ter me visto falar que investir em ações é uma forma de empreender, só que você empreende investindo em outras empresas que não a sua. Desse modo, o meu objetivo com o vídeo de hoje é te mostrar algumas questões importantes em relação ao investimento em ações. É claro que esse assunto é infinito, é um assunto enorme, a gente teria que fazer muitos e muitos vídeos para esgotá-lo e mesmo assim ainda corremos o risco de não esgotá-lo, mas eu queria levantar alguns pontos que são importantes para que você consiga se sentir um pouco mais seguro na hora de investir nesse tipo de investimento. Então não sai daí para não perder as dicas de hoje. E no final eu vou falar a respeito de um aplicativo que eu utilizo para facilitar o controle e a renovação da minha carteira de ações mensalmente. Fica até o final para você saber qual é. Como eu disse na primeira parte, muita gente tem medo de investir em ações. E esse medo, além do medo do risco de perder dinheiro, também tem um outro quesito, um outro aspecto, que é o fato de que investir em ações dá trabalho. E eu não vou mentir para vocês, dá trabalho mesmo. Por que as pessoas avaliam que investir em ação dá trabalho? Porque elas gostariam de ter um investimento em que elas pudessem colocar um dinheiro lá e esquecer. E isso em ações nem sempre é possível. Você precisa, de forma frequente, recorrente, analisar o mercado onde estão inseridas aquelas ações que você comprou, para avaliar se está no momento de comprar mais ou de vender, encerrando a sua posição naquele investimento. Ou seja, investir em ação requer uma análise constante da situação das empresas nas quais você está investindo, para analisar o mercado delas, se o produto que elas comercializam ou o serviço que elas prestam continua em alta, se é um momento bom de você vender e realizar um lucro que você obteve, se é o momento de você comprar mais porque o valor da ação caiu. Enfim, você tem que frequentemente analisar aquele mercado, analisar aqueles produtos, aqueles serviços que estão envolvidos naquela empresa na qual você investiu. Por isso, é muito recomendado que você invista em mercados que você tenha um mínimo de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver de determinado mercado, mais fácil vai ser essa sua análise a respeito da situação desse mercado no qual a empresa está inserida. Vou dar um exemplo. Se você é médico, por exemplo, vai ser muito mais fácil você compreender qual é a situação econômico-financeira, qual é a situação de mercado de um laboratório, de uma indústria farmacêutica, de algo que está no seu dia a dia, que você tem condições de analisar se aquela empresa está num momento favorável ou se ela está num momento desfavorável. Se você trabalha, por exemplo, em banco, você vai conseguir analisar o mercado financeiro para saber se está no momento adequado de investir, por exemplo, em ações de instituições financeiras. Se você trabalha com informática, com telecom, enfim, não importa. É muito mais fácil você analisar empresas do segmento no qual você já está inserido e que você tem mais elementos para analisar. Por isso, é extremamente recomendável que pelo menos uma parte dos seus investimentos em ações seja direcionado para esse tipo de empresa em relação ao qual você tem um conhecimento maior. Uma outra estratégia para investir em ações é seguir carteiras recomendadas. As corretoras possuem carteiras recomendadas. Se você entrar no site de grandes corretoras como a XP, a Nova Futura, você vai verificar que lá existem carteiras recomendadas. Também você consegue investir em carteiras recomendadas, acompanhar carteiras recomendadas de grandes veículos de comunicação que abordam a questão dos investimentos, como por exemplo a carteira recomendada da revista Exame. Enfim, você consegue investir em carteiras que foram formadas por ações que são recomendadas. Normalmente essas carteiras recomendadas, elas são reavaliadas mensalmente. Normalmente, no comecinho do mês, é feita a rolagem, né, a troca, a substituição ou a mudança de percentual entre as ações que compõem aquela carteira. Se você não se sente seguro
para montar a sua própria carteira com base no seu conhecimento em relação às empresas que estão disponíveis na bolsa, você pode seguir uma carteira recomendada como essa para que se sinta um pouco mais seguro, já que ela foi formada, estudada, analisada por pessoas especializadas nesses segmentos, experts em investimentos. Aí vem uma questão importante. Como você precisa estar frequentemente analisando essas carteiras, de forma a redistribuir os seus investimentos naquelas ações que estão com uma situação mais favorável, muitas vezes você tem dificuldade de fazer esse controle. Muitas vezes esse controle é um pouco até chato, um pouco trabalhoso, vamos dizer assim. Por isso surgiram alguns aplicativos que ajudam você nessa gestão. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu vou indicar um aplicativo que auxilia os nossos investimentos aqui na minha família. Esse aplicativo ele se chama Smart Invest. O que o Smart Invest faz? Você, ao aderir ao aplicativo, você pode escolher seguir uma carteira das carteiras recomendadas. Então, por exemplo, seguir a carteira da Nova Futura, ou seguir a carteira da Revista Exame, ou qualquer outra que esteja disponível lá. Ou você pode formar a sua própria carteira. Então, eu vou começar explicando como é que você forma a sua própria carteira. Você vai dizer quanto você vai investir, em que ações, quais são os percentuais que você vai investir em cada ação. Então, por exemplo, você tem 10 mil reais, você escolheu 4 ações para investir e você vai colocar 25% em cada uma. Ou seja, vai ficar 2.500 em cada ação, em cada empresa, vamos dizer assim. E aí ele vai executar as ordens junto à sua corretora. Para isso, você precisa ter saldo na corretora, naquele valor que você está comandando, né? Indicando para o aplicativo. Ou seja, você vai escolher as empresas no aplicativo, vai escolher o valor que vai aplicar, o percentual desse valor que vai ser aplicado em cada empresa. Esse valor que você escolheu já vai estar na sua conta da corretora, o aplicativo vai se limitar a executar essas ordens nesses percentuais que você indicou. Ou seja, ele vai efetivar o seu investimento lá junto à corretora. Ele tem uma comunicação com a corretora, de modo que a corretora confere cara crachá para saber se a pessoa que é o titular do aplicativo do Smart Invest é a mesma pessoa que é titular da conta lá na corretora, faz o cara crachá ali, beleza, verifica que é a mesma pessoa, aceita o comando que foi feito pelo aplicativo e efetiva realmente o investimento. Ok. No mês seguinte, quando você for investir novamente naquela empresa, vamos dizer que agora você vai investir 500 reais. Se você mantiver os mesmos percentuais que estavam no mês anterior, ele vai pegar aqueles 500 reais e vai distribuir de acordo com os percentuais. Ou seja, se no mês anterior você tinha colocado 25% para cada empresa daquelas 4 que você escolheu, e esse mês você vai manter as mesmas empresas e os mesmos percentuais, ele vai pegar os 500 reais, vai dividir por 4 e vai fazer novamente o comando para a corretora, e da mesma forma que no mês anterior a corretora vai conferir e vai efetivar a transação. Agora tem um detalhe importante que é o pulo do gato aí porque parece muito fácil, você poderia fazer sozinho, né? Mas qual é o grande lance desse aplicativo? Se você pretende manter a sua carteira formada por aquelas 4 empresas naqueles percentuais, e como do mês anterior até esse mês essas ações podem ter subido ou descido, o que ele vai fazer? Ele vai vender aquelas ações que renderam mais para comprar aquelas ações que por terem caído estão mais baratas, de forma que você continue com os mesmos percentuais, os mesmos 25% em cada uma, mas tendo efetivado aquele ganho naquelas que subiram para comprar aquelas que estão mais baratas. Ou seja, ele vai manter o equilíbrio na sua carteira dentro daqueles percentuais que você estabeleceu. Ou seja, ele faz esse cálculo de forma automática, você não precisa se preocupar com isso. Ou seja, ele vai pegar, no exemplo que eu dei, o primeiro investimento inicial foi de 10 mil reais, mas no mês seguinte você investiu só 500, ele vai pegar o valor corrigido daqueles 10 mil, somar com os 500 e redistribuir daquela forma que você já tinha orientado, já tinha programado. E vai, além de distribuir, fazer os investimentos também. Ou seja, você vai poupar
o trabalho de ter que calcular tudo isso, efetivar as vendas, efetivar as compras e mais ainda de efetivar a redistribuição. Uma segunda funcionalidade desse aplicativo é quando você escolhe uma carteira recomendada. Você não quer criar a sua, você, como eu falei, não entende nada, nem quer entender e quer seguir uma carteira recomendada. Ou seja, ele vai pegar aquelas carteiras recomendadas e ele vai fazer a mesma coisa que eu expliquei, só que em relação ao que está recomendado naquelas carteiras. Nesse caso, para você seguir uma carteira recomendada, você no dia 1, né, a primeira vez que você vai usar o aplicativo, você vai dizer qual é a sua posição naquela carteira, ou seja, o que você já tem investido, e vai dizer qual é o seu novo investimento, e ele vai acompanhar aquela carteira mensalmente, fazendo essa redistribuição a cada vez que você direcionar um valor. Tem uma questão importante, todo mês você tem que aplicar alguma coisa, nem que você aplique R$10, você precisa aplicar porque ele tem que todo mês fazer redistribuição e para fazer a redistribuição tem que ter um investimento novo, ou seja, você pode, por exemplo, se organizar de modo que todo mês você consiga direcionar uma parte dos seus investimentos mensais para colocar lá. Então, se você vai investir, vamos supor, R$500 esse mês, você coloca, sei lá, 200 para investir lá e 300 em outros produtos, vamos supor. Mas todo mês tem que colocar um dinheirinho lá, porque você vai ter que renovar essas suas posições mês a mês. Ai, Carla, muito complicado. Parece complicado, mas na prática não é complicado não. Esse aplicativo é o que eu utilizo. Sou satisfeita com ele, tem alguns defeitinhos, tem, mas dentro do que é possível, é um aplicativo muito bom. O custo, eu não vou dizer para vocês porque esse custo varia de acordo com o valor que você tem. Então, tem de R$14, de R$19, tem menos de 14, enfim. O custo é variável de acordo com o volume de negócio que você tem. E se você tem carteira própria ou carteira recomendada, o custo também varia. Enfim, isso vai depender do quanto você tem e de que carteiras você segue, então é melhor você simular lá no próprio aplicativo. Esse aplicativo não é o único, há outros. Tem um outro aplicativo que é muito conhecido, que é o Kinvo, mas o Kinvo ele não faz essa redistribuição de ordens. Ele faz só uma análise de todos os investimentos que você tem e faz gráficos, faz comparativos, enfim, ele ajuda você a ter uma visão mais ampla, mais completa do que você tem de investimentos e te ajuda a tomar as suas decisões de forma mais racional, de forma mais pensada. Existe um outro também chamado Trademap. Esse é uma combinação dos dois, ele faz esses gráficos, esse levantamento que o Kinvo faz e faz as ordens como o Smart Invest faz. Mas eu nunca utilizei nem o Kinvo, nem o Trademap. Eu primeiro conheci o Smart Invest, comecei a utilizar, então não vejo razão para mudar de aplicativo agora. Mas eu só quis fazer essa menção a esses outros dois, para que você saiba que há outras opções. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo desse vídeo, que tenha te auxiliado a entender um pouco como gerir esses investimentos em ações. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Até o próximo vídeo.